Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Se Segura, o podcast que fala sobre empreendedorismo, carreira, gestão, negócios. E hoje o tema é muito importante, muito relevante. Vamos falar sobre saúde mental. Aproveite. A nossa convidada de hoje é a doutora Daniela de Almeida. Ela é psicóloga, é formada em Direito também e tem especializações, ela é especialista em psicodrama e em terapia cognitivo-comportamental. Esqueci alguma coisa, doutora? Não, é isso mesmo. Agradeço o convite, tá? Estou muito feliz de estar aqui para a gente falar um pouquinho para as pessoas sobre a importância da saúde mental, ainda mais na atualidade hoje, né? Perfeito. Eu que agradeço, nós que agradecemos a sua participação, o seu tempo, e de antemão já as informações tão relevantes que nós vamos abordar aqui. Antes de começar, só fazer um parênteses aqui. Eu sei que a Yara vai brigar comigo. A Yara, minha sócia, minha filha, faz terapia, né? É o termo correto, com a Terapia. doutora Daniela. Eu não sou especialista no assunto, mas dizem que todos os nossos problemas, os nossos medos, as nossas... É tudo causado pelos pais. Então, eu sou o culpado, né? Já tá conhecendo o culpado aqui. Não, não necessariamente, tá? Quem usa muito isso é a psicanálise, né? Ela vai muito pro infantil. Mas ao torno... Conforme vai se desenvolvendo a pessoa, ela vai criando os traumas. Não necessariamente é a infância e não necessariamente é os pais. Então... Entendeu? São as experiências de vida que te tornam o que você é hoje. Então, pode ser que algo dentre o seu nascer e até hoje possa ter te causado algum trauma. Não necessariamente a os culpa é toda pais. minha, não. Ótimo. Eu tô um pouco mais aliviado. Até antes da gente falar sobre a sua atuação, né? Eu sei que você trabalha muito com empresários, com empreendedores. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Mas eu entender um pouco mais sobre essa diferença entre o psicólogo, o psiquiatra e o psicanalista. É possível explicar um pouco para a gente essa diferença? Sim, vamos lá. Já vamos tirar o psiquiatra, porque o psiquiatra ele é formado em medicina, né? E ele trata da saúde mental, mas de uma forma não terapêutica, né? Na verdade, você vai no psiquiatra, ele te dá um diagnóstico e provavelmente receita remédio. Tô achando ótimo que hoje, na atualidade, os psiquiatras, eles andam indicando muita terapia. Olha, você vai tomar esse remédio, vai te ajudar, mas não vai resolver seu problema. Então, vai para terapia para você resolver as suas questões emocionais, certo? Então, esse é o psiquiatra. O psicanalista, não necessariamente, ele é um psicólogo. Por quê? O psicanalista, ele pode fazer tanto fazer a faculdade de psicologia e depois fazer a formação em psicanálise, mas ele também tem a escolha de fazer só a psicanálise, sem fazer a psicologia, tá? Então, a diferença, na verdade, é isso. Aí usam-se os termos, né? Quem é psicólogo faz psicoterapia ou faz... quem é analista é o psicanalista, sabe? Tem essas terminologias, assim. Então, a psicologia é muito mais abrangente, né? O psicólogo, a atuação dele, do que a análise do psicanalista. Seria isso, então. Como se fosse uma especialização dentro da psicologia. Isso, né? Porque dentro da psicologia, você pode fazer várias especializações, né? Psicodrama, Gestalt, TCC, entre elas a psicanálise, entendeu? Então, dentro da psicologia, quando você faz a faculdade, você pode escolher a psicanálise. Mas lembrando que tem psicanalista que não faz a psicologia e faz um curso aí de 2 anos e se torna um psicanalista. Eu realmente não sabia desse detalhe aí. Isso é bom a gente saber, a gente conhecer um pouco mais. Fala um pouco aí sobre a sua atuação, né? Como é que é o seu trabalho com os empreendedores, com os empresários? Como é que funciona esse trabalho com os líderes das empresas? Como é que é? Então, já vou começar falando que foi muito engraçado como eu entrei nessa, sabe? Eu comecei a atender e atendia diversos temas, já excluí ali a criança, logo depois já excluí o adolescente, vi que, como eu sou muito diretiva, tinha que ser adulto. E uma vez uma moça me procurou, trabalhava numa clínica, para atender o marido dela. E aí eu comecei a atender ele, e ele, inclusive, é o dono de uma grande empresa aqui de Goiânia de publicidade. E eu comecei a trabalhar com ele e ele estava estafado.
A gente estava quase entrando numa síndrome de burnout mesmo. E aí a gente começou a trabalhar e foi dando tudo certo, teve que mudar a postura, a liderança, ele já teve a alegria novamente, teve que mudar toda a empresa dele, porque ele, como ele não tinha postura, os funcionários mandavam nele, né? Ah, Então isso foi dando um desânimo e ele estava meio que entrando ali em uma depressão e ele queria era sair do mercado mesmo, que ele amava aquilo. E a gente trabalhou, eu gosto muito dele, inclusive. E no final, assim, quando a gente foi tendo o resultado, é Daniela, por que que você não faz isso? Especializa nisso, é muito importante. Eu trabalho com tanto empresário, todos querem. Aí eu parei para analisar, fui olhar a minha agenda, falei, gente, eu já faço isso. E o meu perfil é muito diretivo, né? Eu sou muito direta. Pessoas emocionais geralmente não combinam comigo, porque eu já sou racional e eu trabalho com pessoas racionais. E aí eu comecei nessa linha. Como tem vindo? Eles vão indicando, porque homem é assim. Homem, um indica, aí ele vai. Se será que é você bom mesmo? ele vai vou Vale a lá ver. pena? Nossa, É. foi bom para mim, vai lá. Ela me ajudou muito a desenvolver e tal. E aí tem vindo muitos clientes e eu estou realmente focada nisso agora. Não só homens, tá? Vou deixar bem claro, porque existem mulheres empreendedoras, eu atendo muitas também, mas com esse perfil mais racional. Não quer dizer que é só racional. A gente sempre tem que ter o equilíbrio entre o racional e o emocional. Mas as pessoas mais racionais esquecem um pouco do pessoal, esquecem dessa parte emocional, dão uma travadinha ali no pessoal, porque acham que no profissional tem que agir só com a razão. E na verdade não é bem assim, tá? É, Uma das coisas que eu trabalho, inclusive. então, já ouvi muito isso, né? O empresário fala, não, a empresa não tem coração. Quando ele fala a empresa não tem coração, é ele, né? Eu não tenho Fala o coração nenhum. CNPJ não tem coração, né? Exatamente. Mas se você for pôr muito coração na sua empresa e muito coração nas pessoas que trabalham na sua empresa, você não se torna um empreendedor, entendeu? Por quê? Você tem que lutar pela sua empresa. E é por isso que a gente fala, não tem. Eu às vezes brinco, né? Limpo, quando a pessoa é muito emocional, eu falo assim: olha, você lembra que CNPJ não tem coração e tarará. Porque senão, hoje está muito difícil colaboradores, né? E. Para te falar a verdade, as pessoas hoje estão trabalhando como pessoa jurídica. Então, não tem como você exigir muito delas, certo? Interessante. Então, assim, você foca em alta performance e quer que eles te dêem o máximo e tal, mas qual é a garantia que você dá para eles? Entende? Então você tem que trabalhar o seu perfil para ver qual a maneira que você vai conseguir trazer os seus colaboradores para você. Não de uma forma emocional, porque, ai, coitadinho, abraça, ele não vai. Excelente sua colocação. Até aproveitando, fiz uma lista de perguntas aqui, já fugiu totalmente do meu Que roteiro. lista enorme, né? Normalmente eu trago só uma folhinha, dessa vez eu fiz um caderninho aqui. Já tem mais assuntos. Mas gostei dessa abordagem. A gente discute muito sobre a mão de obra hoje, né? Então, assim, existem dois tipos de empreendedores. Aquele por vocação, que o cara que nasceu com a vocação de ser empresário, de empreendedor, o cara que não tem medo, que gosta de fazer negócio. E aquele por necessidade. Necessidade é o seguinte, o cara foi demitido, não tem o que fazer e vai virar um empreendedor. Excluindo esses dois, e aí a gente, né, tem muita figura do PJ. Então o cara tá lá, ele não é mais o seletista, ele não tem mais a estabilidade, virou PJ. Como é que você trabalha isso dentro da empresa? É o que a gente está falando. Em algumas atividades ficam muito mais acentuado. Por exemplo, parte de imóveis. Praticamente todos os corretores são PJs dentro de uma grande corretora, vamos dizer assim. Então, como é que você cobra mais dessa pessoa? Como é que você exige dessa pessoa? Como é que o líder, né, o que está lá comandando o negócio, tem que lidar com as emoções desse cara que mas não é seu funcionário ao mesmo tempo? Então, ai, tá. Vamos falar hoje que muito se diz aí na internet, a internet, né? Sobre alta performance, que você tem que ser o melhor naquilo que você faz, certo? E aí passam receitas de bolo que, na verdade, não funciona para todo mundo, porque nós somos seres individuais, nós somos seres únicos. Então, a minha problemática não é a mesma das suas, minhas emoções não é a mesma da Totalmente sua, diferentes, né? entendeu? Então, como que a gente trabalha isso na terapia? O empresário. A gente vai olhar toda a experiência de vida dele, como ele lida com as situações, e a partir das suas características mais fortes, nós vamos trabalhar a liderança. Daniela, todo mundo pode ser um gestor? Nem todo mundo tem perfil, Hum, tá bom? Todo mundo pode se tornar um gestor? Pode.
trabalhando as potencialidades dele, certo? Todo mundo tem fortalezas e tem fraquezas. Então, nós trabalhamos tanto as fraquezas, o emocional, que às vezes atrapalha ali na hora de você gerir um negócio ou você gerir pessoas. Gerir pessoas não é fácil, ainda mais hoje em dia. Por quê? Como você às vezes quer só cobrar, tem pessoas que não aguentam. Às vezes tem algumas pessoas que precisam só de uma mão amiga. Hoje ninguém ouve ninguém. Sabe? Então, às vezes, Verdade. está ali com uma dificuldade emocional, um colaborador seu, você vai lá, e aí, o que que eu posso te ajudar? E a pessoa fala, só dela falar, ela sabe que você está ali. Então, são perfis diferentes. Não tem como você se tornar um líder trabalhando de uma única forma, sabe? Você tem que usar, aprender sobre pessoas, né? Quando eu falo que quando você é gestor, quando você é dono, você tem que aprender sobre pessoas, e a terapia traz muito isso. Quando você se conhece, você tem um autoconhecimento sobre você, a sua percepção sobre as pessoas muda totalmente. Porque você se conhece, você vai ter a oportunidade de conhecer o outro e vai ter a abertura. É engraçado que amplia a mente, sabe? E eu vejo isso muito no consultório. E aí, você aprendendo sobre o outro, você vai saber como lidar com o outro. As pessoas não são iguais. Não tem como você ser um gestor e tratar todos de forma igualitária. Não tem jeito. Não tem jeito. Antes de falar sobre o autoconhecimento, que é algo que eu quero falar muito sobre isso aqui, insistir um pouco mais nessa questão da resiliência. Não sei se é uma percepção minha, mas a gente conversa muito com empreendedores, empresários, pessoas contratam muitas pessoas, né? E a reclamação é sempre a mesma, né? A falta de compromisso, a falta de comprometimento, a falta de resiliência, né? Que as pessoas, assim, claro, vamos pegar, antigamente a pessoa ficava 20 anos, não acho legal ficar 20 anos numa empresa também. Não é por aí. É comodismo, né, na Tem que verdade. entender seu propósito. Eu mesmo não ficava muito tempo, né? Falava, tá bom aqui, beleza, já deu, tchau. Mas hoje, por muito pouco, as pessoas, elas deixam simplesmente a empresa na mão, né? Trocam a empresa por outra, às vezes por causa de bobagem. E aí tem que fazer aquela análise, como é que o líder está lidando com essa pessoa, né? O que se ele está sendo ouvido, se não está. Mas, assim, nesse ponto, de fato é uma geração menos resiliente ou não? Nós estamos na era do imediatismo, né? As pessoas querem tudo para ontem. Então, não tem a paciência do processo. Não sabem aproveitar o processo. Que é o quê? Você começa numa empresa, você vai ali, aprende as coisas. Depois, você cansou, já aprendeu? Aprendi tudo que eu tinha que aprender aqui? Vamos para outra. Até chegar aonde eu quero. Só que hoje as pessoas não sabem nem o que quer. Isso é muito complicado. Porque aí você entra numa empresa, aí alguém me distratou, vou Vou embora. embora, tchau. Tchau. Aí falou E nem algo distratou, comigo. às vezes cobrou de uma forma mais Qualquer incisiva, coisa, né? Qualquer simples, você já, não quero mais. Por quê? Magoou. Magoei, né? É a era do imediatismo, né? Nós trabalhamos muito, a outra era, né, que a gente fala, as plataformas digitais, o Instagram, principalmente o Instagram, né? Trouxe muitas coisas boas de conhecimento, mas trouxe muitas coisas ruins. As pessoas se comparam muito. Então, vende-se uma imagem ali de sucesso, por exemplo, começa um blogueiro, tal, já tá ganhando. E aí eles acham que vai ser assim na vida deles. Da noite pro dia. Não, isso aqui não vai me dar nada, não. Tá exigindo demais, não quero. Sabe? Então, assim, tá muito complicado. Eu concordo com você que hoje está muito complicado de ter colaboradores. Depende muito da sua educação. E aí a gente fala a cultura dentro de casa, porque a educação ela vem de casa. E a forma como os pais estão trabalhando isso com as suas crianças e os seus adolescentes. Na nossa época, né? Vou dizer que é a nossa época, exigiam-se mais, os pais exigiam mais. Na época vamos dizer, 30, 20 anos, 20, 30 anos e para baixo agora, os pais trabalharam muito para dar para os filhos. E aí os filhos não tiveram que correr atrás. Dos pais, tá vendo? Eu falei. Mas lembrando que os pais fizeram isso para os filhos não terem que passar pelos que eles passaram, né? A gente sabe disso. Então, eu ouvi uma frase uma vez, acho até que foi o Cortella que falou exatamente isso. Alguém conversando com ele falou assim, não, eu faço tudo para os meus filhos porque eu não quero que eles passem o que eu passei. E ele diz o seguinte, olha, mas você se tornou o que você é pelo que você passou. Então, o fato de você ter passado dificuldade, você ter tido que correr atrás das suas coisas muito cedo, te formou, né? Ter sofrido te formou. E se o seu filho não sofrer, não passar pelas mesmas coisas, então ele vai ser uma pessoa muito diferente e às vezes não vai ser
tão resiliente como você foi. E a resiliência justamente é isso, né? Você passa por uma dificuldade, por uma problemática e tem que transformar aquilo em experiências para você trazer o novo para você de uma forma experiente, né? Porque é a experiência que traz a maturidade, a experiência que te torna o que você é hoje, certo? E eu concordo muito com o Cortella, certo? A facilidade que os pais querendo trazer para os filhos trouxe talvez uma dificuldade de resiliência, É, de frustração. aí essa era a palavra que eu estava tentando buscar aqui, tal da frustração, né? Então, sim, é normal o pai falar não pro filho, por vários motivos. E, sim, quanto menos não você fala, parece que mais frustrado fica a pessoa, né? Ela qualquer coisinha que acontece na vida dela, ela fala, não sei lidar com esse sentimento aqui. Então, a gente percebe que uma questão da resiliência também está ligada à questão da frustração, isso mesmo. Sim, o que é a frustração, né? A frustração é de acordo com a expectativa que você tem, né? E aí, eu vou usar novamente a comparação, que é um dos motivos do adoecimento hoje na vida. Quando você se compara a alguém, você quer chegar naquilo lá, só que você não sabe o que essa pessoa passou até chegar lá, certo? E aí, quando você se compara a alguém e quer chegar lá e não chega, eu tô Um errado. Eu fracassado. sou um fracassado, né? Quando você bate na porta e recebe um não, aqui não tô preparada para isso, porque criança você não aprendeu a receber. Não deixa. Da birra, não tem problema, Não deixa a birra aí no deixa. supermercado, não tem problema não. Criança você tem que ensinar a receber não. Além de receber o não, as pessoas hoje não sabem dizer não sabem se posicionar. É incrível isso. A tal da assertividade que nos falta, né? Vamos lá de novo. O autoconhecimento te faz ter o poder sobre você mesmo. Então, você vai saber se posicionar de uma maneira não agressiva. Porque existem posicionamentos agressivos. E eu, sinceramente, acho que ninguém precisa ser agressivo. Você se conhecendo, você vai saber o que você quer e vai saber se posicionar de forma assertiva, né? Hoje as pessoas não sabem se posicionar porque não sabem o que querem, não se conhecem. Ninguém hoje para pensar sobre as suas emoções. Ninguém para, nossa, deixa eu ver o que eu tô sentindo aqui agora. Não, o que é isso que eu tô sentindo? Não, a gente ignora. Tá tudo muito rápido e quer tudo para ontem, que você não para avaliar o processo, sabe? O que eu tô aprendendo aqui? Sabe? Não analisa. Por isso que a terapia é importante. Ali você tem 50 minutinhos, você vai pensar só em você. Sabe? Até um empresário que eu atendo falou assim: Daniela, como que você quer que a gente pense? A gente não tem tempo. Aliás, a gente pensa o tempo inteiro, mas a gente não pensa na gente. Tá sempre pensando em negócio. A gente nunca para analisar o que eu tô sentindo. Isso é muito. Pessoas racionais acham que não sente nada. Sente e guarda e adoece. E quando vê, já foi embora, já tá doente. E aí eu vou usar até o Rafael Salomão, que fez com você. Rafael, abraço, cara. Que, por coincidência... Vamos marcar outra, viu? Ele é amigo do meu irmão, sabe? Que é engenheiro. E eu andando nesse ambiente, inclusive quando ele infartou, eu falei, gente, deve ter sido estresse. E a pessoa não dorme direito, a pessoa quer... Tá? Dormir 2 horas por dia. Pois, isso tem lógica. O seu corpo, existe uma coisa que se chama... nós temos o corpo e mente, eles têm que andar juntos. As pessoas esquecem disso, sabe? São doenças psicossomáticas, que é o quê? A boca cala, o corpo sente, certo? O corpo te dá sinais o tempo inteiro. E a gente não presta atenção nos sinais. Você não dorme direito. Você tem insônia? Tá com problema, tem algum problema. Por que você não tá dormindo? O estresse, ele já traz dor de cabeça, às vezes ele traz dor no estômago. O seu corpo, ele vai te avisar sempre quando você não estiver bem, né? Não são todas as doenças, Daniela, que são psicossomáticas, de emoções, não. Mas a maioria, ela está ligada a isso, né? Então, essa observação sobre o seu corpo, quando você para analisar, peraí, por que minha cabeça está doendo? Deixa eu pensar. Não, por que eu não estou dormindo? Né? Aí você, analisando isso, você não vai chegar a ter um infarto. Vou aproveitar aqui. Quais seriam os sinais mais comuns que o corpo oferece para a gente quando a gente está estafado, quando a gente está numa síndrome de burnout, por exemplo? Como é que a gente identifica isso? Mesmo não sendo um especialista no assunto, mas para alertar as pessoas. Eu trabalho muito o que elas... com a síndrome de burnout, né? Porque ela
ela é a exaustão profissional, mas a exaustão mais ligada aos problemas emocionais. É não saber lidar com as emoções ali no trabalho, certo? Vou te dizer uma coisa muito simples para você analisar. Primeiro, existe o cansaço e existe a estafa, o estresse, né? É exaustão. Tá bom? O cansaço. Quando você tá cansado, você vai lá, É o você corpo, né? dorme, É. isso. Você dorme, tem ali 8 horas de sono. Ou você tira umas férias e Vai pra esquece todo o praia. trabalho, vai pra praia, vai descansar, tira ali 5 dias, tira 3 dias, voltou, tá zerado? Tá, beleza, você não tá doente. Agora, você dormiu, você tirou férias e ainda tá sentindo. Sabe o que que as pessoas sentem muito? Chega domingo, elas não dormem de domingo pra segunda. Por quê? Já começa. Eu chego, amanhã eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer. Pronto. Não dormiu direito. Dá enjoo. Tem gente que. O burnout traz muita, traz dor de barriga, traz enjoo. Você não quer, você fica irritado, você não quer, não consegue trabalhar, Socializar direito. socializar com pessoas. Você chora. É triste. A síndrome de burnout é triste. Então, assim, o pior pra mim é que já causa um adoecimento, e aí, às vezes, eu tenho que realmente encaminhar até para um psiquiatra, né, para poder ajudar nessa parte, é não dormir. O não dormir, seu cérebro ele não descansa, ele trabalha 24 horas. E aí o que acontece? Você perde a memória, você fica irritado, e aí às vezes você não dorme, você tá no trânsito, você pode ter um acidente. Entende? Olha o Rafael Salomão, por exemplo, 2 horas por É. noite. Não tem como, não tem corpo que aguente. Não E, tem e jeito. hoje se vende muito na internet. Não, você tem que ir no seu limite, tem que ir alta performance, você tem que acordar cedo, você tem que. As pessoas são diferentes. Pra quê? Qual a necessidade? Quem disse que para você ter sucesso, você não pode ter vida? Que você só tem que Cada um tem um trabalhar? ritmo, tem uma, né, sua forma de chegar lá, né? Agora, tem que observar os sinais, né? Quando o corpo começa a dar os sinais, a pessoa tem que saber que ela tem que parar, que ela tem que procurar ajuda, tem que procurar um especialista no assunto e tratar aquilo do líquido. Senão, realmente, vai infartar, vai ter um AVC, vai ter alguma doença que vai impossibilitar que ela continue a jornada dela, né? Eu até te falei e vou falar novamente. Aqui no Brasil, o Brasil é o segundo colocado mundialmente de síndrome de burnout. Entende? E a síndrome de burnout, não sei se você conhece alguém que já teve, ela é triste. Eu Porque pensando aqui, eu tô lembrando de alguns. é Opa, triste, eu ela tô é lembrando de triste. alguns aqui. Porque assim, eu tento até ajudar a pessoa, mas sozinha assim, a gente não consegue, porque já ultrapassou todos os limites da pessoa. O corpo já respondeu, ele já deu sinais. Aí fala, Daniela, sair do trabalho resolve? Não. Lógico, existem lugares adoecedores, tá? Existem trabalhos tóxicos, existem lugares que vão te exigir mais do que seu limite. Só que quem tem que se entender e saber se aquilo é próprio para você é você mesmo. Então, todo mundo tem um limite, todo mundo tem uma carga que pode carregar e tem carga que não pode carregar. Só que qual que é o grande erro hoje? As pessoas estão esquecendo de viver. Então, você só está existindo. A busca por dinheiro, por sucesso, por aquilo, você está deixando de viver. Por quê? Quando você está trabalhando e você pergunta para a pessoa, e aí, qual que é o seu prazer? Ah, o trabalho? O que você gosta de fazer? Mas eu vou acreditar que tem gente que realmente o tesão, a paixão é ganhar dinheiro. Conheço muita gente assim. Sim, e Tá nem tudo aí pra bem. família. Não, mas Não, meu tudo negócio bem. é esse. Só que o que acontece? Lá vamos nós para a frustração. Quando você foca em uma única parte da sua vida, que o trabalho é uma de várias outras, porque nós temos saúde mental, nós temos o lazer, nós temos o social, nós temos o espiritual, nós temos vários. É aquele famoso rodo da vida, não sei se Sim, você já viu, né? já Todo mundo já conhece, que já fez em algum treinamento. Que tem que estar É mais, verdade. né? Tem que estar em equilíbrio. Aí você foca em uma única, dá um hiperfoco numa única parte que é o trabalho. O financeiro e o profissional, vamos colocar juntos. Quando isso não dá certo, o que que acontece? Frustração. Você cai. Você não tem aonde socorrer. Você tá entendendo? Você perde o chão. Eu costumo usar muito uma história que é o seguinte: você planta uma árvore, mas você planta uma árvore em um solo que não é muito Fértil. fundo. Você tá entendendo? Não é fértil. Não dá para você criar raiz. Você planta e ela cresce, ela cresce, ela cresce. Só Primeiro que vento. vai chegar lá em cima, as raízes não vão sustentar. Verdade. E aí o que você vai fazer? A árvore vai fazer? Cair. E quando você cai, tem como
pôr ela de novo no lugar? Difícil. Tá entendendo? A Yara falou sobre esse negócio de viver, né? A Yara falou uma frase hoje interessante. Existe uma diferença entre estar vivo e viver, né? Estar vivo é o seguinte, você está deixando a vida passar, eu sextou, né? Deixa a vida me levar. E o viver não, você aproveitar intensamente tudo aquilo que a vida te oferece. Eu acho que falta um pouco isso, as pessoas começarem a viver. Eu uso um pouquinho diferente da Yara, porque viver é você aprender a gostar, a saber o que você gosta. As pessoas hoje você pergunta, quem é você? O que você gosta de fazer? Não sabe responder. Você tá entendendo? Você ir lá, por exemplo, eu gosto de viajar, você está viajando, eu gosto de contato com a natureza, eu gosto de estar com os meus filhos, eu gosto de fazer nada. Inclusive, o fazer nada é tão importante quanto o fazer tudo, muito. tá? Nós necessitamos do fazer nada. E o existir é simplesmente você passa pela vida, sem prazer. A vida precisa de prazer, nós precisamos ter prazer, porque é isso que traz o nosso emocional, é isso que traz as emoções para você, é isso que faz valer a pena. Você ganha muito dinheiro, chega lá na frente, o dinheiro, o sucesso, tá? Eu vou dizer poder, tal, chega lá, você tá sozinho. E agora? Vou utilizar isso com Começa quem? tudo de novo a fazer outra coisa. Não, qual é o sentido de eu estar aqui agora? Esses dias tinha uma reportagem, um cara que ganhou não sei quantos milhões lá nos Estados Unidos, na loteria, sei lá. E aí ele gastou demais, e aí perdeu todos os amigos, sabe? Ele tinha um monte de coisa. As pessoas para ele só chegavam por interesse. Sabe o que ele fez? Deu tudo para os outros e foi trabalhar de novo. Eu podia ter passado meu telefone para ele. Passa um pouquinho aqui para nós, né? Não dá tempo, não. Nos Estados Unidos? Eu tô aqui, qualquer coisa aí. Alguém tinha cansado o dinheiro, gente. Ó, vou passar, anotar, deixa lá o Pix, viu? O QR Code. Fica tranquilo, gente. Eu resolvo esse problema pra vocês, sem problema. Você falou, eu queria só retomar um pouquinho. Questão de ambiente tóxico, né? Vou fazer um relato que aconteceu comigo já. Muitos anos atrás, trabalhava numa empresa e o dono lá, ele tinha toque total, nível hard extremo. Isso contaminava todo mundo. E eu cheguei a um ponto que eu tava ficando igual a pessoa, né? Pra você ter ideia, é o seguinte, na época do telefone com fio, telefone fixo, muita gente que não sabe mais o que é isso, mas tinha telefone fixo, tinha um fiozinho lá que ele era meio enroladinho. Ele ia de, sei lá, tinha 40 mesas na parte comercial, parte administrativa. Ele ia lá de mesa em mesa, desenrolar o fiozinho, colocava lá, cadeirinha embaixo da mesa. Então, assim, qualquer coisa fora do lugar, um copo tivesse aqui, ele ia lá. E você vai ficando doente junto com a pessoa. Eu falei, não, eu tô fora. Eu cheguei no meu limite, não dou conta mais. E aí entra a questão do autoconhecimento. Eu comecei a pensar, falei, o que eu quero? Né? Será que isso aqui é tão importante? Você falou do burnout, eu tinha síndrome do Fantástico. O que é a síndrome do Fantástico? Chega domingo à noite, escuta a musiquinha do Fantástico, tá acabando, falo, Deus me livre. Amanhã é segunda-feira. Tem que trabalhar amanhã. Não tem nada pior que isso, né? Porque assim, o trabalho ele é importantíssimo para nossa vida. Adorei isso, vou até usar. Muita gente tem isso aí. Você pode reparar, se você tem síndrome do Fantástico, você ouve lá, né? A musiquinha tá acabando, fala, tem que trabalhar. E o trabalho, ele é importantíssimo. Eu vejo pessoas falando, igual o Rafael, daqui a 10 anos eu não vou trabalhar. Você está iludido, irmão. Você não tem jeito, não. Você vai reduzir sua carga. E como é que você faz, né? Você está numa síndrome de burnout, como é que você sai disso, né? Sozinho você não consegue. Como é que a família pode ajudar? Não consegue. E é uma síndrome muito complicada, né? Dependendo do grau que você tiver, a psicoterapia sozinha, ela não consegue, tá? E a gente precisa de medicação mesmo. Que é o quê? O burnout, ele é uma exaustão física e mental, tá? E aí, dentro da psicoterapia, lógico que às vezes precisa da medicação, a maioria das vezes, inclusive, precisa de medicação. É mesmo? Para você acalmar o seu corpo, que ele já está Mas não tem um efeito colateral pior, não? O remédio? A dependência e tal? Não, se você trabalhar com um psiquiatra, ele vai reduzindo aos poucos. Mas por quê? Você já não dorme, você já não se alimenta, você vive... Parece que você está assustado o tempo inteiro, sabe? Você não consegue trabalhar. Daniela, como é que a gente faz? Vamos ver, você consegue tirar uma licença? Consegue não fazer nada? Você consegue descansar Por sua exemplo, mente? o empreendedor aqui, a gente está falando de PJ, a gente está falando de empresários individuais, do advogado, contador, que assim, não tem jeito. Se ele parar de trabalhar, ele para de receber. Como é que faz?
Pois é. Como é que ele... Né? E aí? Não, Daniela, eu não consigo, não tem como e tal. Então, nós vamos ter que trabalhar de outra forma. Lógico, eu faço sempre a tentativa antes, mas quando eu vejo que eu não continuo, quando eu vejo que não vou ter resultado. Eu sou uma pessoa que trabalha com resultado, tá? Como eu sou muito diretiva e eu quero a resolução bem rápido, quando eu vejo que eu não vou ter, eu não fico insistindo. Aí eu peço, sim, a ajuda de um psiquiatra para poder dar uma medicação que seja tranquila, poder passar por isso, tá? Mas, quando você sente que você está entrando em exaustão, que é aquela diferença que eu falei para você, procura dormir mais. Vai procurar o que você sente prazer na vida. Tem pessoas que... Ah, Daniela, eu gosto de assistir série. Passa o dia inteiro assistindo série, comendo pipoca, sabe? Ah, Daniela, eu gosto de viaja final de semana. Não tem condição de tirar 15 dias. Viaja final de semana, sabe? Vai procurar algo que te dá prazer, que você realmente descansa. Daniela, eu amo ficar com as minhas filhas. Vá ficar com as suas filhas. Entende? Larga um pouco, porque a mente, ela trabalha. O que acontece? Eu tenho uma coisa que eu falo muito para meus pacientes. Eu acho que eu, inclusive, já falei para a Yara. Ixi, revelações aqui. Daniela, como que eu Vamos faço lá. com a minha ansiedade? O que eu Ela faço vai com a minha cortar isso, ansiedade? vai cortar. Eu acho que não é possível. O que eu faço com a minha ansiedade? Me ensina, eu não quero mais ter Ela é ansiedade. ansiosa? Ansiosa. Não sabia, não tinha reparado isso, não. De quem será que ela puxou? Não sei. Será, né? Será que foi de papai? Aí, Meu nível é olha, hard também. Total. tá vendo? Porque todo mundo tem ansiedade hoje em dia. Não é muito difícil. A ansiedade é que ajuda a gente a levantar da cama, aí fazer as coisas durante o dia. Daniela, tem como eu acabar com a minha ansiedade? Não, não tem como, certo? O que é que nós vamos trabalhar? Eu vou trabalhar para a ansiedade não ter controle de você, para você ter controle dela. Você vai aprender a colocar ela na malinha de rodinha e carregar ela. Por que malinha de rodinha, Daniela? Alguns Porque têm um baú sem rodinha, né? Mais difícil, mas carrega também. Mas com a terapia, você vai aprender a lidar com a ansiedade. E aí você vai colocar ela onde ela... Sabe? Você que vai ter o controle. O que acontece hoje? Você não tem o controle das suas emoções, você não tem o controle da sua ansiedade, você não tem um controle, que é, inclusive, a consultoria executiva personalizada para o empresário, que é esse, a nomenclatura que eu uso, é o gerenciamento de estresse e da ansiedade. Porque você vai se tornar... você que vai tomar conta É a tal da gestão das emoções. Gestão das emoções, isso. Então, você que vai ter o controle. O que acontece? Quando as emoções tomam parte de você, tomam controle de você, você não consegue mais lidar com elas. E aí é onde você adoece, é onde você... aí você fica refém. Entendeu? Por isso que o autoconhecimento é importante para você parar. Não, peraí. Vamos ver como é que a gente... Daniela, tem receita? Não, porque você vai fazer diferente. A Yara vai fazer diferente. Outra pessoa vai fazer diferente. Cada um tem uma maneira de lidar. Nós vamos encontrar a maneira. Não tem como você se livrar da ansiedade. Tem como você controlar ela. Então, o que acontece? Nós trabalhamos principalmente com esse gerenciamento das emoções. Porque até na descrição da síndrome de burnout fala que é a exaustão profissional ligada às emoções. Entende? Então, não tem como hoje a gente fugir mais da saúde mental. Eu cuido do meu físico, eu cuido... E da sua saúde mental? Adianta, como é que tá? Né? Não adianta. Um não anda sem o outro. Mente sã, corpo são, né? Assim que se fala. É isso. Inclusive, no meu site, eu até coloquei, né? Por falar alta performance, eu coloquei seu melhor potencial. Não alta performance. Seu melhor potencial com a sua saúde e o emocional em dias, entendeu? Por quê? A alta performance é como se você tivesse que copiar alguém, ter alguém como modelo. Só que aquela pessoa é diferente de você. Como que você vai copiar aquela pessoa, sendo que você trabalha totalmente diferente, os seus desejos são totalmente diferentes, as suas vontades, o que você quer para você são totalmente diferentes. E aí, o que acontece? Quando é seu melhor potencial, o que você vai fazer? Você vai trabalhar as suas emoções para alcançar os seus objetivos, que não é o meu, são os seus. Então, nós vamos arrumar um plano de ação, aí é a TCC que trabalha, né? O plano de ação estratégica. Olha, eu sou quase uma empresária, tá vendo? Um plano de ação estratégico para a gente conseguir chegar a isso utilizando o seu melhor, o seu. Você vai se tornar uma pessoa melhor, mas de acordo com os seus limites. Sim,
você falando tanto do autoconhecimento, parece uma coisa simples demais, né? Você, não, mas eu me conheço. E não é, né? Particularmente, eu passei por um processo. Passei não, estou passando, né? Como? Me observando. Então, o que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que me estressa, o que que não estressa. Eu sei, por exemplo, trânsito de Goiânia é o que me deixa estressado. Então, quanto menos eu andar de carro em Goiânia, melhor. Mais tranquilo eu fico. Tem dias que eu não quero fazer nada, quero ficar em casa sozinho, pronto, acabou. Então, todo mundo em casa já sabe. Mas esse processo de autoconhecimento, ele é difícil e doloroso, né? Não vamos romantizar, né? Eu não gosto de romantizar nada. É difícil, é doloroso, porque a gente acaba mexendo em feridas. Mas ele é extremamente importante. Por quê? Você vai aprender a lidar com você mesmo. Se você não sabe lidar com Como é que vai você, lidar com o outro? isso, entende? Aí nós já vamos. Como que você vai gerir pessoas se você não se conhece? Você pode colocar coisas suas nos outros, expectativas suas nos outros. Então, o autoconhecimento, ele é muito, extremamente importante. É observação? É observação. Só que a observação não te cura feridas, entende? E às vezes a gente tem... Começou a terapia. O É doloroso, isso aí. o Começou a terapia. doloroso do autoconhecimento não é observar as suas qualidades, as suas fraquezas ali, porque nós temos, todos temos, tá? Ninguém é só qualidade, ninguém é só Não belezura, existe né? perfeição, Não existe. né? Isso, não existe. A perfeição é uma coisa inventada, tá? É uma projeção, né? Uma ficção. Isso, é. E aí, o que que acontece? É tranquila essa parte do autoconhecimento. A gente prega muito. É essa observação que eu tô te falando. Tirar um tempo para você. Para pensar em você mesmo. Se analisa, né? Olha para você. O que você tá sentindo? Não, por que que eu fiz aquilo? Por que que eu quê? estressei tanto Isso. com Por isso, que que né? Às aconteceu vezes uma isso? palavra que a pessoa te fala, você vai lá na tampa. Por quê, né? Por quê? Que ela falou aquilo pra mim, aquilo me machucou. O que que tem em mim, né? Só que nós, terapeutas, temos um olhar mais ativo. Nós, psicólogos, temos um olhar mais ativo, mais profundo. Eu gasto 1 hora da minha atenção com você, né? E aí nós conseguimos ter um olhar, porque é muito mais fácil a gente olhar para o outro que para a gente mesmo, É né? Não? verdade. Não é verdade? Até a comparação que eu faço é um jogo de xadrez, né? Você tá jogando xadrez ali, você tem uma visão do tabuleiro como jogador. Então a pessoa de fora tá olhando os dois e falando, mas essa jogada aqui não era melhor. Então é uma visão diferente, né? Então eu acho que esse é o papel do terapeuta, uma visão E diferente. justamente isso hoje é um grande problema, na verdade, né? Porque as pessoas estão julgando muito, apontando o Demais, né? dedo no outro, Demais. né? E aí o que acontece? Na terapia, você se conhecendo, apontar o dedo do outro não vai te ferir. Falar, Daniela, você é chata. Eu sou chata mesmo. Vou me importar por isso? Sou chata mesmo e tá beleza, para mim tá tranquilo, entendeu? Então, quando o autoconhecimento traz essa parte boa. O que que é sofrido? E assim, mexer nas feridas, porque nós temos feridas. Tem coisas que a gente vai lá e guarda na gavetinha, que às vezes a gente tem que ir lá buscar para a gente poder ter tranquilidade, para a gente poder saber lidar com aquilo. A gente, nós, né, o ser humano, a gente evita muitas coisas. A gente não quer o confronto e nem com Enfrentar, né? Isso, as nossas emoções. Então, às vezes, a gente esconde muita coisa de nós mesmos. Aí, Daniela, tá no consciente? Não. Tá no subconsciente? Não, tá lá no inconsciente. O que que acontece? Como é que é? Depois eu quero que explique melhor isso aí. Nós temos o consciente, que é assim, as memórias mais Uhum. rápidas. Aqui a gente está no consciente, a gente vai lembrar do que a gente fez hoje. O subconsciente são memórias mais, que ficam um pouquinho mais para trás, mais que você guarda. E o inconsciente você coloca, sabe aquele, varrer para debaixo do tapete? Você, Tá bem. né? E geralmente as feridas a gente coloca no inconsciente, porque a gente não quer lembrar. Às vezes a gente pergunta assim, você lembra da sua infância? Não, não lembro nada. Eu falei, então tem alguma coisa aí. Então vamos... Aí, aos poucos, como a gente vai trabalhando, você expande a consciência e vão aparecendo coisas que vão te fazer lembrar aquilo. Entendeu? Então, é um trabalho difícil. Eu procuro o máximo ser dificultoso, mas alegre. Porque eu sou, assim, mais alegre, mais... Não, às vezes eu até falo, você chorou, mas agora tá saindo rindo, né? Porque eu acho que não tem que ser tão doloroso o processo de autoconhecimento. Eu acho que não tem. Lógico que a gente tem que mexer com as dores, mas eu não acho que tem que ser aquele pesado, né? Até porque, vamos falar sério, né? A vida já é pesada. A vida né? já é pesada. E a gente quer um momento leve. Aí, às vezes, tenta... Nossa, Daniela, eu não queria vir, mas quando eu sair daqui é tão bom, entendeu? Então, assim, porque é legal, você sai feliz com você mesmo. Porque primeiro você está fazendo alguma coisa por você.
Né? É a primeira coisa. Estou fazendo por mim. Tá buscando melhoria, crescimento, aperfeiçoamento, né? Eu acho que, inclusive, um dos objetivos a gente tá aqui, né? Vivendo, né? Tem que melhorar. Você não pode chegar aqui e sair do mesmo jeito, né? A gente, às vezes, não tem tempo para olhar pra gente, né? E isso é um grande erro, porque a prioridade, o protagonista da sua vida tem que ser você mesmo. E não o outro, né? Então, é um tempinho para você, é um tempinho de se conhecer, você saber lidar melhor com você. Assim você vai conseguir socializar melhor, você vai conseguir ser um gestor melhor, você vai conseguir lidar com as pessoas de maneira. Você vai parar de apontar, porque você vai lembrar que existe uma frase do Jung que eu gosto muito, tá? Sim. E aí, o que as pessoas andam esquecendo. Hoje nós vemos treinamentos, aí nós vamos entrar numa área muito difícil, né? Que é os coachings, né? Que você quer falar, né? Esqueci Pessoas que não têm muito preparo lidando com vidas de pessoas, tá? E, sabe? E assim, e às vezes eu fico muito chateada, porque você expõe uma ferida de uma pessoa e você não vai lá ajudar ela a curar. A ferida da pessoa, ela não tem que ser exposta. Ela tem que ser cuidada. Tratada. A gente tem que ir lá passar. Não vou nem falar o metiolate, que o metiolate doía demais, né? Vamos falar, sei lá, polvidine hoje que não dói. A gente vai lá, tira a casquinha, passa o polvidine e espera cicatrizar até ficar tranquilo. Hoje as pessoas têm jogado muito, ou em treinamento, tem várias nomenclaturas hoje. Vai lá e expõe a pessoa no meio de todo mundo. Isso vai curar o quê? Isso vai te constranger, tá? Então, vamos lá, usar uma frase de Jung que hoje as pessoas estão esquecendo muito e que eu acho primordial, que domine... Como que é? Saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando for lidar com a alma humana, seja apenas uma alma humana. E isso, eu uso isso todos os dias. Por quê? Eu tenho amor pelos meus pacientes. Eu amo o que eu faço. E aí, a gente tem cuidado. Não é a exposição. Ninguém hoje quer ser exposto. Ninguém quer que fica colocando o dedo no seu nariz e falando, você fez isso, você fez aquilo. Você é assim, você é assim, você retrai a pessoa. Você não ajuda a pessoa. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando for lidar, porque existem feridas emocionais adoecem as pessoas. É por isso o seguinte, o profissionalismo, a ética, eles não são perenes, né? Eles são eternos. Então, você tem que ser sempre ético e profissional naquilo que você vai fazer. Assim, vamos entrar um pouco na polêmica, né? Existem profissionais e profissionais das diversas áreas. Mas você tocou no tema do coach aqui. Eu me lembro até, há alguns anos atrás, teve uma novela que teve uma menina que fazia coach, não sei o quê. Qual que é a minha crítica? Assim, eu sei que tem coaches excelentes, mas você pegar a essência do que vem a ser o coach é assim. Você tem que ter uma experiência, tem que ter passado por aquilo ali, você tem que ter feito alguma coisa, tem que ter tido um resultado para você transmitir para o outro. Né? A essência do coach originalmente é essa. É um treinador realmente. E aí hoje você vê pessoas, não é nem questão de idade, é que não tiveram nenhuma experiência, fizeram um curso e querem te ensinar a fazer. Como é que vai dar certo isso? Você não fez, né? Como é que você quer me ensinar a fazer? Como é que você quer provar, dizer que vou ter um resultado se você mesmo não provou esse resultado? É onde eu vejo a diferença da terapia. A terapia, ela não vai falar para o cara, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eu vou te prometer esse resultado. Não, é o autoconhecimento. Eu estou certo ou estou errado na minha análise, na diferença entre os dois? Concordo com você que existem profissionais e profissionais. Ontem eu até estava escutando um podcast de uma psicóloga que ela foi coaching, depois ela fez psicologia, e ela até relata muito essa questão, que a diferença disso, né? O coaching, não vou usar só o coaching, porque hoje existem pessoas que dão treinamento, sabe? Tá cheio de guru, né? Né? De pessoas para ensinar, né? As pessoas adoram ensinar, né? E aí, o que acontece? A receita de bolo. É aquilo que eu te falei, a receita de bolo. E a receita de bolo não olha o indivíduo único. Não olha o indivíduo como ser único. E o ser único tem o quê? Além da infância, do crescimento, aí a gente falou até a cultura dentro de casa, né? A cultura que a pessoa vive, tem toda a experiência de vida dela, não olha aquilo. Isso é o que fez você chegar até aqui hoje. Você vende uma receita de bolo?
pode dar certo para isso. Massificação da sociedade, Não né? existe Trata todo mundo como se fosse uma mesma coisa, Não né? existe isso. Então, a minha crítica é sobre isso. Acho que tem pessoas boas, acho. Eu, Daniela, não trabalho com motivação. Eu não acho que é a motivação que vai te fazer ser uma pessoa grandiosa, que vai. Eu trabalho trabalhando os seus potenciais para você se tornar uma pessoa melhor, certo? E a motivação, aquele negócio de vamos atingir o limite, porque para você chegar lá você tem que, sabe, massacrar as pessoas, porque então você não consegue, você é um fraco, você é isso. Mas não é bem assim. Eu já participei de um processo de coach, já fui coach, né, que eles chamam. Sim, é interessante, né? Acho que tudo, desde que você esteja disposto a aprender, tudo, né, você absorve alguma coisa. Absorvi algumas coisas. Assim, derrapou muito comigo, falou algumas coisas que não tinha nada a ver. Mas até isso foi bom. Eu falei assim, não é esse caminho. Aí entra aquela história. Eu não sou muito ruim de referência, né? Conheça a ti mesmo e dominarás o mundo. Uhum. Nesse processo, eu falei, não, peraí, por que ele tá nesse caminho aqui? Eu não vou nesse aqui que eu acho que é o melhor. Aí que eu comecei a buscar o autoconhecimento. Então, eu acho que independente se é coach, se é palestra, se é um guru, alguma coisa você absorve. Depende, né? Se tiver conteúdo realmente. Mas eu insisto o seguinte, tem que ter conhecimento, né? Para você poder transmitir coisas sérias para pessoas, coisas éticas para as pessoas, para não, senão fica massificado e do jeito que está hoje aí, né? Cheio de guru no mercado, te prometendo 1000 coisas aí. Você vai ser o próximo Bill Gates da vida aí. O resultado rápido, né? Que as pessoas estão em busca do O tal do resultado processo, a gente tem falado tanto, né? O que acontece? É igual, assim, existem pessoas maravilhosas no mercado, né? E não é só... A gente tem até religiosos, inclusive, que usam muito essa questão, né? Eu só acho que a gente não tem que seguir ninguém 100%, né? Verdade. Por quê? Porque vai até aquilo que te agrega. Ouça todas as pessoas, participe Tire suas conclusões, das suas próprias conclusões, né? Quando você segue alguém, você está deixando de ser você né, mesmo. Na verdade, virou uma seita, né? Você Isso. segue cegamente aí. Você está deixando de reconhecer o seu próprio valor, você mesmo. Você quer ser alguém, como você quer ser aquela pessoa se você não é aquela pessoa, entendeu? Concordo com você, existem... inclusive, quando as pessoas vêm disso, eu uso muito do que elas aprenderam lá, tá? Talvez seja um pontapé inicial para você ter um autoconhecimento. O que me... Despertar, né? Despertar. Inclusive, tem alguns que chamam despertar, né? Renascer, tem várias nomenclaturas. Só que você descobre algumas coisas e não trabalha aquilo. Passa um pouquinho, você esquece, tá? Você não curou a ferida. É isso que eu falo. Mas é importante porque, querendo ou não, essas pessoas estão trazendo abertura para o autoconhecimento. Porque até hoje, vamos ser bem sinceros, quantas pessoas chegam no meu consultório e falam assim, não, mas psicólogo é coisa de doido. Eu achava que era coisa de doido. Outra coisa que eu queria perguntar aqui. Ainda existe esse preconceito? Muito mesmo. Muito mesmo. Por mais que esteja... Eu não sou doido, eu não preciso de psicólogo, não. Eu já uso o contrário. Você vai fazer terapia com psicólogo para não ficar doido. Mas aí, no meu caso, já passou. Já passou do doido, já, né? Já não tem mais jeito. O que acontece? Eu acho até legal essa parte do Instagram tá trazendo, porque você tá buscando autoconhecimento, estão fazendo as pessoas buscarem mais isso. E aí chegam ao ponto da terapia, né? Que é um processo único, simplificado, personalizado para a pessoa. Assim como várias outras pessoas têm trazido para você se conhecer. Antigamente não tinha isso, né? Não tinha essa... Hoje você abre o Instagram, se você procura, tem o que cheio, tem muito, né? Então tem trazido pessoas realmente para terapia. Eles começam um processo, a pessoa sente necessidade depois e procura terapia. Mas esse preconceito ainda existe. Porque vem lá dos séculos passados, né? Que misturavam a psiquiatria com a psicologia, inclusive, né? E aí os loucos eram tidos pessoas diferentes, qualquer um era louco. Então, colocavam ali, né? Tá bem de choque mesmo. Né? A gente não sabe o que é isso, não. Antigamente dava choque às pessoas. E, na verdade, eles tinham um lugar certo para colocar as pessoas. Aqui era o Adalto Botelho, né?
Que tem, né? Eu nem sei se tem um Adalto ainda, Não, a Adalto sabia? Botelho é onde é o CRER hoje. É o Hoje CRER. É ainda verdade, tem o né? Batuíra. Tem Batuíra um ainda Batuíra ainda existe, aham. Batuíra Não existem clínicas ainda existem clínicas, porque nós temos pessoas adoecidas. Não existem só uma, existem várias outras, né? Mas, ao mesmo tempo que se trata a saúde mental, alguns transtornos, né? Esquizofrenia, aí trata o alcoolismo, tem várias. Então, para tratar o transtorno, às vezes tem a necessidade da clínica, mas nós não usam choque mais, né? Tem Né? um psiquiatra famoso em Goiânia que ele defende isso até É, hoje. defende, então eu não tô sabendo, Não vou não. citar não, mas ele é É, famoso, famoso. melhor não, né? Melhor não. Mas assim, ainda só o comentário, né? Achei interessante no início falando, não, eu atendo muitos homens, né? E o que me chamou atenção é justamente isso, porque normalmente o homem é o mais preconceituoso, né? É, Mas é o que eu tô falando, o homem chega porque o outro homem falou, ué, geralmente, por A exemplo, tal da validação, né? o que acontece? Hoje eu atendo um grande empresário e ele tem várias empresas de ramificações. Daniela, quando eu falo porque eu sou referência, querendo ou não, a pessoa é referência, as pessoas seguem e tal. Se eu falo que eu faço terapia, aí as pessoas vão acreditar. Primeiro eu assustado, fico choque, mas você, por que você faz isso? Você tá ficando doido? Mas se até ele faz, então eu vou Eu fazer. vou lá, nem que seja de curiosidade, mas vai lá pra ver como é que O homem funciona, né? tem essa questão ainda da validação, da competição homem-homem, né? Se, uai, então é masculino, então tá beleza, não vou ser fraco, né? É, exatamente isso. Acho que esse é o ponto mesmo. É na masculinidade, né? Não, vou me expor, vou E eu gosto falar. muito de lidar com homem. Tem psicólogas que não gostam, sabe? Eu gosto, porque eu já sou. Eu tenho 2 irmãos, né? Tenho muitos amigos homens, então eu sempre vivi um pouco ali. Inclusive, os meus irmãos, eles são empresários e tal. Então, eu vivi isso muito com eles. Então, assim, eu trago muito da minha vivência. E tem um respeito, sabe? Eu gosto muito do homem, porque o homem é racional. Quando o homem vai, ele tá disposto. A fazer. Ele tá disposto a fazer. E aí você fala assim: vamos fazer isso. Vamos fazer isso aqui. Ele me traz resposta muito Mas tem uns rápida. teimosos também, É né? claro, Essa né? cabeça dura Não, aí. não existem homens tão racionais também, né? Existem aqueles que ficam capengando e tal. Mas como eu trabalho com resultado, e às vezes as pessoas realmente querem atingir o que eles querem chegar lá no nível, então eles vão trabalhar rápido. E aí eu gosto muito disso, né? E eu não tenho dificuldade para lidar com o homem e abordar todos os assuntos com o homem. Então, lembrando novamente, eu não atendo só homem, tá? Eu atendo mulheres também, mas hoje mais no perfil empresarial. É um contrato, tá? Eu faço um contrato muito sério. Você está disposto? Na primeira sessão, eu apresento para você, Mas você está interessante. disposto? O termo paciente, ele é pesado, né? Parece que a pessoa é Nem doente. todo mundo está doente. Não é doença. Se eu estou em busca de autoconhecimento, de aprimoramento profissional, não é alta performance, mas de melhorar a minha performance, eu não estou doente. Então, sim, realmente não posso ser chamado Eu de não paciente. gosto muito de usar esse termo paciente. Eu gosto de cliente. Por quê? Você vai lá para fechar um negócio comigo, porque é um negócio. Não adianta. Então, nós dois, é o que eu sempre falo. Não existe jornada. Eu não vou trabalhar sozinha por você. Mas como é que a psicologia, por exemplo, lá no direito, você fez direito também, você sabe, né? Não, nós somos operadores do direito, nós não podemos falar que é negócio, nós estamos aqui para ajudar a sociedade. Não, é um negócio. Você está contratando uma pessoa, está te contratando. Quando você está fazendo É uma prestação de psicologia, serviço. Na psicologia tem essa bobagem também, ou não? Não, os professores já falam, gente, vocês estão aqui para ajudar pessoas. Não, para com isso. É um negócio, tá? Justo, ajuda. Sim, sinto feliz por estar ali, me doando, mas eu estou recebendo por aquilo. Não é Tem gratuito? diferença. Faço o serviço gratuito? Faço, voluntário? Faço, mas é um contrato. Então, é um contrato porque pergunta a pessoa, e aí, você quer? Tá disposto? É isso que eu te apresento. Mas é isso que eu tô falando. Quando você tem uma relação dessa forma, mais franca, mais aberta, mais honesta, flui melhor a relação entre as partes. Eu imagino assim. Eu ficar com essa bobagem, não podemos falar que é um contrato. Mas no final, bobagem, né? Ainda mais eu que tô lidando com empresário, como que não é um Não contrato? tem jeito, né? Não adianta. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, né? Você citou aqui, tem gente que põe muita culpa nos outros e tal. Ou seja, eu conheço, sempre tem. Não sei se você já deve ter lido, não sei se você já leu, Mindset, o livro. Achei interessantíssimo aquele livro lá. Ele fala dos modelos mentais, né? E tem muito empresário que tem o mindset fixo ainda. Como é que você trabalha isso com eles lá? A culpa é do outro, a culpa é do funcionário. Então, é muito difícil hoje ter isso no mundo empresarial, porque senão a pessoa não vai.
tá? Não, Não desenvolve, tá? Por quê? Porque na maioria das vezes os meus pacientes, eles trazem muito a culpa para si, hum. né? Eu errei, eu fracassei, eu Aí errei, eu já vai no fracassei. responsabilidade extrema, que é o Isso é o oposto. vitimismo, esse outro Uhum. lado que você está falando. E geralmente a pessoa, quando é vítima, ela não sabe agir, ela não tem ação. Então, ela espera o outro, ela fica esperando o outro, entendeu? Então, geralmente, essas pessoas, elas não estão no mundo empresarial, porque elas são medrosas, entendeu? E espera o outro dar a mão, espera o outro fazer por ela, né? Que são as pessoas vitimistas. Não é muito o perfil que aparece para mim. Então, e quando aparece mais ou menos esse perfil, às vezes eu prefiro passar para outra, porque Hum. tem que ter mais um jeito ali de lidar. E como eu sou muito direta, não combina comigo. E é normal a pessoa não combinar Mas é comigo. possível fazer essa transição da mente fixa para mente de crescimento? Ah, com certeza, se a pessoa quiser. Hum. Tá? Você faz uma expansão para ela, Aí vai, mostrar a começa com realidade. autoconhecimento. Isso. E aí o quê? Você sai do mundo de fantasia, sai da dependência para você ir para a realidade e saber que eu trabalho com que autorresponsabilização. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Se não deu certo, é você. Se o seu relacionamento é culpa do outro, não, é você Você mesmo, não tem também. ninguém para culpar, não. É, a sua empresa não deu certo, é você. O que você fez de errado? Entende? Porque quando você traz isso, bate no peito, você consegue transformar as coisas ao seu redor. Agora, quando você se vitimiza, você fica naquele lugar. Agora, quando você consegue pegar essa pessoa, abrir a mente dela, fazer uma psicoeducação, que é isso que a gente faz, fazer uma psico... Não é assim, é assim, assim, assim. Ai, nunca tinha pensado. E aí você começa a trabalhar a autorresponsabilização, ela consegue sair desse lugar. Interessante, só para ilustrar isso, né? Quando eu li o livro, você começa a observar algumas figuras brasileiras que tinham a mente fixa e outros mente de crescimento. Aí de um piloto de Fórmula 1, o cara tinha tudo para ser campeão mundial, né? Correu nas maiores equipes e tal, e sempre em segundo lugar, terceiro e tal. E nas entrevistas dele, sempre, porque o carro, o outro piloto, não As sei o quê, desculpas. sempre tinha uma Uhum, desculpa. Nunca foi campeão mundial, né? Aí você pega outros lá, pega um Nelson Piquet da vida, né? Eu sou fã dele, o Ayrton Senna, você não tinha desculpa. O cara assumia a responsabilidade e fazia. uhum. Então, é muito bem isso. Acho que não tenho certeza, né? O empreendedor que ele fica buscando culpados, responsáveis, ele não vai sobreviver, ele não vai sobressair no mercado. Não tem como. Ele vai ficar procurando sempre responsabilizar alguém, e a responsabilidade é dele Uhum. Aí quando você bate no peito e assume o seu erro, que é muito difícil, mas também. ele é preciso, porque através. A gente aprende mais com os erros. Isso é certo, entende? E justamente o mindset, você também tem uma mente positiva. Eu costumo falar, e é sério isso aqui é você quem comanda. A partir do momento, os seus pensamentos, a sua mente é você quem comanda. Quando ela está comandando, você está errado. Entende? Então, a gente tem que trabalhar muito essa parte. E aí vem o otimismo, né? Que é a diferença do pessimismo. Hum. A pessoa vitimista, ela é pessimista, nada vai Por dar certo. natureza, né? Nada vai dar certo. E se você não acredita naquilo, como que aquilo vai acontecer? Se você não corre atrás. É a diferença das duas mentes que você está falando, entende? Então, assim, a mente empreendedora, ela não tem condições de ser assim, né? Porque aí a culpa é do empregado, a culpa sabe, a culpa é do funcionário que fez errado. Não vai dar certo. Até porque ela nem acredita que vai dar certo. Aí existe uma mudança de pensamentos que nós podemos fazer, né? Porque você controla os seus pensamentos. A mente é muito poderosa. A ansiedade é controlada. Tudo é o pensamento. É o nosso cérebro. Ele é a parte principal do nosso corpo. E você tem que trabalhar ele. Aí entra um pouco também da chamada inteligência emocional, seria isso. Sim, a inteligência emocional é o controle, tudo está baseado nisso, né? O controle das emoções, o controle do pensamento, né? Você saber lidar, por exemplo, eu tenho uma fraqueza. Daniela, eu choro muito. Então, por que você chora muito? O que te afeta, assim, então, sabe? Então, assim, o controle das emoções é você ter um momento de tensão e falar assim, tá, tudo bem. Então, isso aconteceu? Beleza. Não vou agir agora, Levanta, porque sacode a poeira e dá a volta não por vou cima. agir agora, vou parar para pensar ali, porque senão eu vou com violência, eu vou saber que
o seu impulso, entender tudo essa questão das emoções. A inteligência emocional é você saber lidar com você mesmo, é muito simples. E é interessante isso, sim. Conheço pessoas inteligentíssimas, capazes ao extremo, inteligência racional, QI lá em cima, mas emocional nem tanto. E tem uma frase, a gente costuma dizer no meio empresarial, é o seguinte, você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, vocês têm um currículo maravilhoso, né? Mas no dia a dia o emocional peca. E eu vou muito além, não só o emocional. Hoje em dia as pessoas não estão tendo habilidade social, né? Porque não sabe lidar com o outro. Você geralmente não sabe lidar com o outro. Então, aí tem a ver com a pandemia, tem a ver com as mídias sociais. Tem a Qual ver, que é a origem tem a disso aí? ver, tem a ver com o social ter sido. Hoje as pessoas não saem para conversar, Também. né? E aqui você pode ser quem você quiser, sabia? Nem telefone as pessoas atendem mais. Né? Ninguém liga para ninguém. Verdade. Eu Não é não liguei verdade? ainda. Mas Quando eu você. ligo, eu vou te ligando. Não quero dizer, mas é de. Tô antigo, tá Tem certo, vamos lá. Não é dessa Já era deu- digital, eu sou né? analógico, total, Então, pois total, é. total. E aí, não conversa, senta numa mesa, tá todo mundo aqui, ó. As pessoas hoje. Ninguém quer conhecer ninguém. Ninguém quer mostrar as fraquezas para alguém. Parece que se eu tô com dificuldade, eu não posso pedir ajuda, porque senão eu sou fraco. Isso tá adoecendo. A perfeição, aquele negócio, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Claro que não. Aí você não conhece as pessoas de verdade. Isso está adoecendo a sociedade. E aí você não tem habilidade social, você não sabe lidar com as pessoas. E aí, nesse ponto, como que você vai ter inteligência emocional? Que inteligência emocional? Se a gente aprende a ter inteligência emocional lidando com as pessoas. Nós somos seres sociáveis. O ser humano, ele precisa do Quem social. falou? O homem é um animal social. Um filósofo, não lembro, porque eu sou ruim de referência, péssimo. Né? De lembrar, né? Mas existe, Já li em né? algum lugar. Nós somos, através da experimentação, da existência, do contato com o outro, é que você aprende a lidar com as suas dificuldades. Entendeu? E aí o que acontece? Hoje as pessoas não têm esse social, não têm interesse em saber da vida do outro. É muito Na verdade, vago, até raso. acho que tem, mas de uma forma Não, ruim, apontando o né? dedo. Entendeu? Você Quer saber o que fez de errado e tal. Assim, falando um pouco sobre as pessoas só conectam hoje em dia, só falam por celular e tal. Uns 10 anos atrás, acho que isso, sei lá. Eu e minha esposa, a gente estava no restaurante. Essa cena me marcou muito. Um casal na nossa frente, assim, nós chegamos, sentamos e a gente costuma observar o ambiente, o que está acontecendo. E esse casal não tinha Instagram nessa época e tal, WhatsApp acho que nem existia, mas tinha algum aplicativo de, sei lá, internet já estava disponível. Capaz que era MSN. Não sei, eu sei o seguinte, ele no celular, o cara no celular e a mulher no outro celular. Os dois, lá, nós ficamos observando uns 10 minutos, cada um no seu celular. O garçom chegou, ele pediu a conta. Continuaram no celular, cada um. O garçom trouxe a conta, mais 10 minutos isso. Sei que foi meia hora, os dois não se olharam. Pagaram a conta, ele só bateu na cabeça. Não foi engraçado, bateu na cabeça da mulher e embora. Foi lá, comprou social. Mas 10 anos atrás, isso. Aí eu fiquei chocado. Falei, nossa, que absurdo e tal. Hoje em dia, normal. As pessoas, tem 10 pessoas na mesa falando pelo celular, um do lado do outro. E aí é que tá. Assim, a gente perde a capacidade de comunicar, a gente perde a capacidade de sentir, né? De ver o sentimento das pessoas, saber como é que elas estão se sentindo. E a gente perde a capacidade de socializar mesmo. E talvez seja um dos grandes problemas hoje que tenha causado tantas doenças, depressão, ansiedade, talvez por causa disso. É justamente isso. Por exemplo, você não está interessado em realmente olhar profundamente hoje, em ter relações profundas. Hoje, começou a namorar. Terminei. Você não conhece nem a pessoa direito. Entende? Não dá o tempo para conhecer a pessoa direito. Entendeu? Eu acho que é o que tem adoecido muito. Por quê? Na nossa época, né? Vamos dizer agora, uns 2 anos atrás. Uns 2 anos atrás, a gente brincava na rua, né? Não tem isso. Não tinha isso, né? A gente sentava. Lembro que lá em casa eu morava numa viela, assim, juntava todo mundo, a gente sentava aí tinha dificuldade na casa, a gente conversava com a família, as amigas, a gente ainda tem um grupo de amigos, falava sobre as dificuldades. Não, lá em casa tá acontecendo isso. As pessoas não fazem isso hoje, que ninguém quer saber. E aí, guarda só para si, entende? Então, não consegue
aprender com o outro, com a dificuldade do outro, não consegue socializar, não consegue ter Acho o que perdeu olhar a para o outro. sensibilidade até, né? Totalmente, entendeu? E aí perde-se totalmente a habilidade social. Por quê? A internet, é igual eu falo, trouxe muitos benefícios, mas ela traz algo que é o quê? Não existe a presença. Dentro aqui do mundo meio digital, você pode ser quem você quiser. No Instagram, você mostra as coisas boas. Se você começa um namoro ali aplicativo, você mostra as coisas boas. E a outra parte que ninguém sabe, que está escondida? Uma hora vai ter que ser vista. No Exposto, Instagram, né? você consegue É. esconder, entendeu? Mas quando você vai se relacionar presencialmente, uma hora vai aparecer. Mas até no Instagram é interessante, já tem acontecido isso, né? Você via assim, sei lá, uma influência, a vida é linda, maravilhosa, não sei o que. Aí os caras já estão reclamando, porque fulano isso, fulano aquilo. Os caras já estão se expondo também, porque não tem jeito, né? Você ficar a vida inteira mascarando a sua Não, e tem realidade. adoecido, né? Tem muitos influencers adoecidos, né? Porque geram uma Muito, expectativa e as pessoas muito. cobram aquilo. Gente, não é isso, não é isso, não é aquilo. Eu não estou bem. A pessoa já tem falado muito isso. Não, e pensa bem, a pessoa tem que ficar o dia inteiro postando E, coisa. e- e sorrindo, tendo Não uma dou, vida eu não maravilhosa. dou conta. E tendo uma vida Nem dou conta, maravilhosa, não. né? Não dou conta nem de me expor, vou ficar o dia inteiro falando da minha vida, tomando café da manhã. Mas tem gente que Fazendo vive disso. gracinha, né? Muita coisa. Gente, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Existem formas de você lidar com o problema de melhores maneiras. Mas todo mundo tem problema, todo mundo tem um dia que quer ficar quieto, quer ficar só. Tá tudo bem, não estar tudo bem. As pessoas têm. Eu Boa prego frase muito essa, hein? isso. Boa Eu frase. prego muito isso. Quando eu chego no meu consultório, e aí, tudo bem? A primeira coisa que. Aí, tudo bem. Ninguém fala que não tá, né? É verdade. Ninguém fala. Mas tudo bem não estar Eu bem. tenho um amigo que fala, não, tirando que tá ruim, tá tudo ótimo. Isso é mais ou menos exatamente isso aí. Meu irmão fala isso. É. Mas as pessoas não podem falar que não tá bem, porque aí é um fraco, um fracassado, entende? Mas tudo bem não estar bem. Nós temos nossas fraquezas. Todo mundo já passou por um momento difícil na vida. E aí o que acontece? Quando você está em depressão, por exemplo, uma das coisas que eu quero, a gente olha muitas coisas, mas uma das coisas que a pessoa com depressão precisa é da rede social. É daquelas pessoas que você pode Rede social encontrar. verdadeira, não Rede a mídia social. social, né? Eu não gosto nem de falar rede social, né? Mas assim, é porque chama rede Proteção social. social, né? Ali os amigos de verdade. Porque você precisa de ajuda. A pessoa com depressão muitas vezes precisa de ajuda para poder. É a pessoa que vai lá, vamos, não quero não, vamos. Depois eu te trago em casa. Não, vem cá almoçar aqui em casa, sabe? E aí você vai voltando ali para o convívio, para o social, Esse para você suporte conseguir é se levantar. fundamental mesmo. Super. Então, assim, aí as pessoas não têm. Ou têm e não querem falar, não tô legal. Qual que é o problema? Se você tem pessoas, por que não pedir ajuda? Gente, a gente precisa aprender a pedir ajuda para o outro. Não é à toa que existe o outro. E aí você quer mostrar as coisas boas para o outro, mas as coisas difíceis a pessoa não pode saber. Que máquina você é? Porque até a máquina tem falha. Não existe E máquina nós que. somos uma máquina também, Pois não, é. mas uma máquina, né, biológica. Aproveitando, né, esse gancho aí, um tema mais sensível. Depressão, né? Como diferenciar a pessoa que está deprimida daquela tristezinha normal que todo mundo tem? Como é que a família pode identificar isso? O que ela pode fazer? Porque é o seguinte, os casos de suicídio, pelo menos os que eu tenho conhecimento, têm aumentado bastante, assustadoramente. Não são divulgados, até por uma questão de não estimular outros, né? Mas, por exemplo, eu presto serviço para uma empresa aqui no interior de Goiás, e uma das cidades que a gente tem empresa lá, é algo anormal, a quantidade de suicídios que tem, Adolescentes ou geral? de tudo quanto é jeito. Uhum. E assim, para a pessoa chegar nesse ponto, eu acho que ela está num nível de angústia, de desespero muito grande. Não pode criticar, não pode condenar, porque só aquela pessoa sabe o que ela está sentindo para chegar naquilo ali. Uhum. Mas como é que a família consegue identificar isso? Uma tristezinha normal, né? De uma depressão. Primeiro, né? Hoje em dia é um pouco complicado, por exemplo, vou até citar os adolescentes, porque primeiro você lá acaba o social, você não consegue socializar. Então, a pessoa que sai muito, a pessoa que senta ali na sala para conversar, a pessoa que responde, ela dá uma sumida. Você chama ela para sair, ela não vai. Você chama ela para fazer alguma coisa. Muito difícil de identificar hoje, os pais identificar, por exemplo, os filhos, porque geralmente os filhos ficam dentro do quarto.
Então não vai saber, né? Você É, já não, né? é o jeito dele mesmo, É ele o é jeito assim, não dele, ele é socializa, tá tudo introvertido certo, tá mesmo e normal tal, entendeu? E aí, o que acontece? Hoje as pessoas jogam muito, né? Principalmente também. jogam muito. Então, aquilo ali continua. A pessoa consegue, certo? Então, não dá para identificar, Hum, beleza? Então, tá. E aí? Não tá comendo. Não tá comendo, não tá tendo alegria. Ah, além do jogo, ela gosta de fazer outra coisa, sei lá, passear com o cachorro, não tá passeando com o cachorro. O que que tá acontecendo com apatia. você? Apatia total, tá? Então, tem o emagrecimento, a apatia, a pessoa... quando a pessoa está triste, ela deixa de fazer algumas coisas que ela fazia, tá? Mas o perder o apetite é uma da... Para identificar o adolescente hoje, é uma das coisas, assim. Eu acho que todo mundo tinha que socializar, que seria mais fácil, né? Mas os amigos talvez percebam, não, tá diferente. Então, os pais têm que ficar muito. Agora, o adulto, vamos lá, não tá com vontade de fazer as coisas. Tá difícil de levantar da cama? Você ama o seu trabalho, mas você tá com dificuldade para ir? Você vai com pesar, sabe? Assim, ai, nossa, queria ficar em casa hoje. Ah, me chamou para sair. Não, eu não quero, tô a fim de ficar sozinha. Mas aí vai jogar no burnout. Hã? Vai jogar a culpa no burnout, por Não, exemplo. mas existe o do burnout também tem uma depressão, entende? Hum, Aí a diferença da tristeza para a depressão é que a tristeza você consegue procurando coisas, o prazer, né? Porque hum. o prazer é o que traz a Eu- alegria pra gente, né? Aí a gente começa a trabalhar, vai fazer uma academia, vamos procurar outras pessoas, vamos agilizar, mais fácil. A depressão como é? A depressão, ela é muito triste, sabe? Até a gente conseguir, às vezes você quer muito sair dela, só que você não consegue, porque os seus hormônios, eles já decaíram todos. Então, não é só uma questão de querer, ainda tem que esperar para você voltar. E aí nós vamos utilizar tanto o social, as pessoas, a família, o apoio da família é muito importante, porque você vai chamar a pessoa para fazer uma coisa, você vai incentivar ela a comer o que você quer comer hoje, entendeu? A pessoa precisa querer sair daquilo. E aí nós vamos atrás de. Se você tiver uma fé, vai atrás da fé, vai em busca da É fé. Por importante quê? também, né? A depressão é a desesperança. Certo? E o que que te dá esperança? A esperança de dias melhores, a esperança de coisas. E eu acho que a fé, ela traz muito essa questão, né? Eu acredito que vai dar certo, eu acredito que vai estar lá na frente. Então, se ela tiver uma religiosidade ali, Ajuda, né? ajuda essa parte também, né? E a força de vontade, vai fazer um esporte, vai procurar coisas que dá prazer, vai voltar a viver. E aí a pessoa deixa de viver e vai voltar a viver. Não é fácil identificar tristeza e depressão, tá? Mas a depressão é quando realmente a pessoa tem dificuldade até de procurar ajuda. Ela não consegue nem levantar da cama. E aí é onde vem a questão da medicação novamente, que às vezes é necessário para a pessoa ter até força para poder fazer as coisas do dia a dia. E a depressão está muito ligada à frustração. Hum. Tá? A ansiedade é excesso de futuro, a depressão é excesso de passado, sofrendo. Ai, porque não deu certo, é porque eu não dou certo, é porque a desesperança que eu tô te falando. Entendeu? É essa a questão. Deu para entender, mais ou menos. Demais. Encaminhando aqui pro final, agradecer mais uma vez pela sua participação, pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos. Gostei demais do nosso bate-papo. É um assunto que me interessa muito. A gente tem muito ainda para falar, né? A gente não consegue esgotar tudo aqui em uma hora. Já fica o convite para uma outra conversa. E gostaria de passar a palavra, assim, uma mensagem que você queira transmitir para as pessoas, né? O que que você, para esses empresários que estão aí, para essas pessoas que estão buscando lugar ao sol, qual que é a sua mensagem? O que você gostaria de dizer para eles? Bom, vamos lá. Primeiro eu agradeço muito, gostei muito do bate-papo. Sei que a gente não deu conta de responder Não, todo não o foi esgotado questionário, ainda não. todo Para a próxima já está o guardado. livrinho que você fez aí, mas aceitarei sim o convite. Gosto muito de bater papo, acho que traz muito esclarecimento, né? Eu não sou uma pessoa que está na mídia, que procura o destaque, mas quando é questão que a gente pode ajudar pessoas dessa forma, com esclarecimento, eu fico muito feliz com isso, de estar dando um pouco do meu conhecimento, doando um pouco do meu conhecimento para as pessoas.
Vamos lá. Eu trabalho com empresários que queiram crescer, lembrando que o pessoal nunca está fora do profissional, tá, gente? Os dois trabalham juntos. Não tem como Não associar, tem né? como. As pessoas acham que, vou cuidar do profissional e depois cuido do pessoal. Não tá. Se o pessoal não tá legal, afeta o profissional. Se o profissional não tá legal, afeta Sem o dúvida. pessoal, né? Lembrando sempre, eu vou deixar uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante. Se você está com dificuldade, procura ajuda, né? Procura ajuda. Todo mundo pode pedir ajuda. Você não é fraco, você não é inferiorizado por pedir ajuda. As pessoas hoje têm muita dificuldade de pedir ajuda. E aí, Daniela, não quero pedir ajuda para meus amigos. Procura um profissional da saúde para poder te ajudar. A saúde mental, ela é necessária, ela é precisa, ela está em urgência hoje. Sem saúde mental, você não consegue ter uma vida, você tem uma existência. Então, procura ajuda se você sentir necessidade. Essa angústia crescente, às vezes, tá doendo, aí falta alguma coisa, aí eu sinto falta, aí eu tô triste. Procura ajuda, tá? E eu vou deixar aí meu contato É isso. para as pessoas que tenham interesse, né? Dificuldade tem Instagram, eu tenho um site, mas a Yara, né, me ajudou aqui para poder movimentar essa parte. Vai ter alguma coisinha lá no Instagram para a pessoa me conhecer. Fica aí, @psi_Daniela_Almeida, tá? E lá também vai ter o site. E eu estou aí disposta, quando quiser me chamar, agradeço muito, adorei o bate-papo, adoro isso. Obrigado. Estarei disposta a voltar. E muito obrigada, Yara. E é isso. Então, obrigado mais uma vez, doutora. E eu tenho muito ainda a falar. Não esgotei meu caderninho aqui. Tem muitas perguntas, muitas coisas, muitas polêmicas aqui, mas vou guardar para a próxima. Vou te poupar dessa vez. Primeira sessão, então, ficar mais leve, mais tranquilo. Não vai que assusta e não volta, né? Bom, e esse foi mais um episódio do nosso podcast, o Se Segura. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Compartilhem esse episódio para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E não se esqueçam de nos seguir lá no @RatSeguros. E se você já é segurado, se você já tem um seguro de vida, parabéns pela sua importante e inteligente decisão. Se você ainda não tem seu seguro de vida, lembre-se, todo mundo precisa de proteção. Entre em contato com a gente, nos dê a honra de atendê-lo. Muito obrigado e até a próxima.